Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Entendi. Ok? Ok, você quer seguir por aqui ou podemos seguir? Porque já está até gravando, não tem problema não, né? Não, depois qualquer coisa eu Você corto. corta, né? Isso. Beleza, Podemos iniciar? podemos. Bom, boa tarde a todos. Dou início aqui a mais um episódio, mais um bate-papo do nosso projeto de extensão Conexão para o FIAF. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Vou ler o currículo e depois chamar ela. Bom, a nossa convidada de hoje é professora associada no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Ela é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em administração pela Universidade Federal de Uberlândia e graduada em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. Possui interesse em gestão de pessoas, mulheres empreendedoras e gestoras, liderança, carreira e empreendedorismo e inovação, que é um dos assuntos, né, que a gente vai falar aqui hoje. Então, é com muita honra que eu dou as boas-vindas à nossa professora Raquel Soares. Seja bem-vinda. Oi, Marcelo, eu que agradeço pelo convite, agradeço a você, ao professor Carlos, coordenador do Profiap, e é um prazer enorme falar para vocês sobre esses temas, contar um pouco aí da nossa trajetória e buscando formas de levar o conhecimento para o maior número de pessoas, principalmente por meio da integração entre teoria e prática. Muito obrigado, Raquel. Bom, professora, antes de iniciar, né, o nosso roteiro, só para a gente deixar enfatizado, esse projeto, essa dissertação, foi feita pela discente Maria Aparecida, né, e você foi a Orientadora. orientadora, desculpa, eu ia falar coordenadora. Isso. Orientadora do projeto. Certo. Mas, então, para a gente iniciar, conta para a gente qual foi o tema desse projeto no qual você teve a oportunidade de ser orientadora, né? E o que levou a vocês a utilizarem esse tema como pesquisa. Muito bom. Primeiro, eu vejo que um dos pontos fortes do Profiap é justamente essa possibilidade de trabalharmos com assuntos de interesse do setor público, uma vez que é um curso que tem esse foco no setor público, e do ponto de vista de pessoas que vivenciam esse setor, como é o caso da Maria Aparecida, que é uma servidora da Universidade Federal de Viçosa, que desde o início manifestou interesse em usar essas lentes da formação que ela estava tendo ali por meio do Profiap para analisar uma situação que tivesse diretamente relacionada à própria UFV, como é o caso da inovação, que foi o tema dela. E eu considero hoje, né, olhando aí muito tempo depois desse projeto, a gente vai falar muito sobre os frutos, né, do projeto, mas eu considero que foi uma abordagem muito feliz, que é como se a gente tivesse, vou falar de um jeito aqui bem simples, mas é como se a gente realmente tivesse começado pelo começo, ou seja, para estudar a inovação do ponto de vista de algo que pudesse ser feito pela Universidade Federal de Viçosa, pela região de influência do nosso campus, a Maria Aparecida, junto com as nossas discussões ali, escolheu abordar do ponto de vista da chamada hélice tríplice da inovação, que é justamente a articulação entre o poder público, privado e a universidade, que faz com que essa engrenagem da inovação aconteça e a gente possa ter os diferentes atores, cada um tocando ali essa hélice com a sua força, né, exercendo o seu papel, para que, de fato, a gente consiga ter a inovação como um vetor do desenvolvimento econômico e social. Então, essa foi a abordagem que foi escolhida, foi uma sugestão da Maria Aparecida que eu abracei, que é uma característica minha também, sempre buscar essa articulação do conhecimento com coisas que podem ser aplicadas, com campos do conhecimento que tenham realmente uma transformação de onde nós estamos. Justo.
Falando um pouco, né, sobre esse desenvolvimento, conta para a gente, né, como que você falou que a Maria Aparecida ela é servidora, né? Uhum. O que você diria como a parceria com ela, né, com a discente, fortaleceu o caráter aplicado do projeto? E quando a gente fala de você como docente, qual foi a importância da sua atuação, né, como professora para o desenvolvimento do projeto? Legal, Marcelo. Eu gosto muito de falar desse, dessa parceria entre professor e aluno, seja numa pós-graduação, numa graduação, mas, de fato, no mestrado isso ainda é mais relevante, porque vai ser uma parceria de longo prazo e é algo que precisa ter uma afinidade, e não falo aqui simplesmente de uma afinidade pessoal, é algo que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos no início, que não adianta, eu gosto da professora Raquel, ou eu me identifico com a professora. Não, você precisa também ter alguma afinidade com os temas que estão ali dentro do campo de atuação daquele docente. Então, eu vejo que a Cida, ela tinha essa perspectiva de fazer algo pela UFV. Eu já estava envolvida com a temática da inovação como membro da Comissão Permanente de Empreendedorismo e Inovação desde a sua fundação no nosso campus, então, naturalmente, ela já sabia desse envolvimento também meu com o tema, e fez sentido estarmos juntas nesse projeto. E quando você traz aí, né, qual que foi a importância dela enquanto servidora, eu acho que mais do que isso, algo que contribuiu muito, assim, para a visão da Cida é o fato dela ser de Rio Paranaíba, e o fato dela conhecer ali, dentro da cidade, todo esse contexto de instalação do campus, porque quando a gente está falando de hélice tríplice, mais uma vez, né, governo, empresas e a própria universidade. Então, nós entendemos que a universidade, ela era e é, né, um agente importante dessa hélice, talvez quem está puxando as outras para a gente fazer esse movimento juntos, mas a Aparecida, sendo moradora da cidade, com as relações que ela tem, com o que ela conhece do entorno, das instituições, isso também ajudou muito na hora de conseguir as entrevistas, de conseguir a liberação de alguns dados e de ter acesso a essas informações que iriam enriquecer o trabalho. E da minha parte como orientadora, muitas vezes o orientador ele faz um papel muito chato, ele é quem corta, ele é quem tem que falar, não vá por aqui, desmancha isso, coloca aquilo. Então, assim, faz muito tempo, mas com certeza o meu papel foi muito nesse sentido, né? Trazer o aluno para o foco, fazer com que aquele trabalho ele possa realmente fluir em direção a um objetivo, e sendo um trabalho de mestrado profissional, que aquele objetivo, de fato, ele tenha uma aplicabilidade para a prática. Então, a gente sempre, como orientadora, a gente ajuda o aluno a se manter no foco do trabalho. A pesquisa acadêmica, mesmo aplicada, como é o caso do Profiap, ela acaba tendo uma tendência a se tornar quase que infinita, porque você sempre vai encontrar outro estudo, outra pesquisa, uma nova abordagem, algo que saiu ontem, ainda mais hoje, né, com a agilidade que as coisas acontecem. Então, tem que ter um corte, tem que delimitar, tem que definir objetivos que o aluno consiga alcançá-los, e eu vejo que o meu papel junto a essa dissertação também foi bastante nessa linha. Ótimo, professora. E falando nisso, né, de aplicação, agora com enfoque no impacto, conta para a gente quais foram as principais conclusões que vocês tiveram com este projeto, né? Quais foram os principais impactos que você diria que foi impacto real, né, do projeto? Certo. O primeiro impacto, eu vejo que é algo que a gente deve valorizar. A minha área de atuação principal dentro da gestão é gestão de pessoas,
mas também atuo em outras frentes, como no caso desse projeto lá atrás, que foi sobre inovação. E eu considero muito importante, Marcelo, destacar aqui que o diagnóstico por si só, ele já é uma ferramenta que promove impacto. Às vezes a gente faz uma analogia com a área da saúde, assim, né? Você ir ao médico só fazer o exame não resolve o seu problema. O exame é um diagnóstico. Por outro lado, ele permite que você aplique o remédio certo, que você direcione o esforço na direção certa, e com isso você vai melhorar mais rápido. Eu vejo que é o que acontece com o impacto, a conclusão e o impacto do trabalho que a Aparecida fez lá atrás. Primeiro, é entender que essa interação, a interação da hélice tríplice, que foi o alvo do estudo, a conclusão principal é que é uma interação baixa. Então, olha só, aí fica um alerta de que havia um espaço para que a gente pudesse aumentar essa articulação, aumentar a conversa entre esses agentes, e o que eu vejo, assim, como um impacto maior de longo prazo é o que acabou se tornando hoje o Inovalto, que tem, inclusive, o Estatuto de Parque Tecnológico dentro da UFV Rio Paranaíba. Então, esse é o maior ganho. A gente olhar lá atrás e falar assim, conclusão, a interação é baixa. Se não for uma pesquisa aplicada, você olha para aquilo ali e fala assim, então, ok, beleza, ficamos por aqui. Como é um projeto aplicado, é óbvio que surgiram dali várias recomendações e sugestões para aumentar esse diálogo, para aumentar esse movimento das hélices, essa interação entre as hélices, e a gente percebe, assim, hoje, né, eu olho para trás e vejo com muito mais clareza e a própria maturidade dentro do processo traz isso para nós, o quanto é um processo lento e que você tem que respeitar esse tempo de maturação também de todos os agentes. Por mais que a universidade seja, de alguma forma, protagonista, um agente que está fomentando esse tema e que está com todo esse processo de parque, com toda essa proposta, inclusive de legislação, que eu vejo também como um desdobramento indireto, né, o trabalho da Aparecida, ele falava em fomentar políticas públicas, então, já estava ali plantadas sementes para o que hoje é o que está tramitando em Rio Paranaíba, que é a possível lei de inovação, que para um município pequeno, como é Rio Paranaíba, é uma inovação importante dentro do setor público, e que está diretamente relacionada a olharmos para esse diagnóstico e identificarmos que existem possibilidades muito grandes de melhoria. Então, é nesse sentido que eu vejo que nós estamos colhendo frutos até hoje, e muito provavelmente vamos colher muito mais no futuro, porque o diagnóstico ele é um marco, e aquilo que ele aponta ali como sendo potencialidades, também direciona para ações específicas como as que a gente tem hoje, o Estatuto do Parque, a proposta de lei de inovação, uma série de ações e parcerias que já foram feitas com empresas, com cooperativas, com o próprio SEBRAE, com a própria UFV Viçosa, que é uma referência em inovação em universidades no país. Então, tudo isso acaba se ramificando, a gente não sabe mais exatamente o que saiu dali, porque vão surgindo vários braços, várias ramificações em torno do tema, mas é um marco, é uma constatação de um ponto de partida, que hoje, quando a gente olha para lá e vê esse delta, vamos dizer assim, o que já melhoramos, nós percebemos que sim, que vieram vários ganhos ao longo desse tempo, para que a gente possa, de fato, aumentar a interação entre as hélices e promover a inovação em Rio Paranaíba e região. Muito bacana ouvir isso, Raquel. E utilizando pequenas falas que você teve, e mudando o assunto, né? Você comentou que a Maria Aparecida era servidora, né? É servidora
que ela é da região, né, do município de Rio Paranaíba. Então, fazendo essa junção de servidores com pequenos municípios, a minha próxima pergunta para você seria: os mestrandos do Profiap, né, são, em grande parte, servidores públicos ou profissionais ligados à gestão. Uhum. Como essa característica, né, fortalece a construção de soluções inovadoras para municípios pequenos, né, como o Rio Paranaíba. Muito legal. Inclusive, ontem eu fiz uma palestra para servidores públicos em uma Câmara Municipal, e a minha pergunta de abertura era justamente se é possível buscar novas formas de trabalhar dentro do setor público, com criatividade, com colaboração, visando a ter pessoas mais engajadas, mais desenvolvidas e cidadãos também mais satisfeitos e mais felizes com os serviços que eles recebem. Então, uma das formas, eu não tenho a menor dúvida disso, é que a gente precisa incentivar a capacitação dos servidores. E é muito curioso, ou nós somos muito felizes em dizer, né, que a gente tem um mestrado profissional numa cidade pequena como Rio Paranaíba, com capacidade de atender a diversas cidades da região, que também têm o mesmo perfil, que são cidades pequenas, para trazer essa capacitação para os servidores, e não só o fato deles serem agentes passivos do conhecimento, isso acabou, isso não existe, que o aluno vai lá para o professor transferir conhecimento para ele, isso não existe definitivamente. Mas, por outro lado, não só essa construção, essa relação que se constrói entre professor e aluno, mas também entre alunos. Então, o fato dele estar ali, né, um servidor da universidade com um vereador de outra cidade, com um agente de uma secretaria de outro município, imagine quanto eles vão trocar de informações entre si e o quanto eles vão ser capazes de cooperar uns com os outros na construção dessas soluções. Então, eu vejo que o papel do Profiap, ele vai muito além do diploma, isso para mim eu não vou dizer que é consequência, é claro que todo mundo quer também o título, mas se a gente focar no processo em si, tanto a troca professor-aluno, quanto a troca entre colegas, isso é o mais rico que vai levar a essa construção de novas formas de atuar enquanto servidores, não só servidores, eu estou usando o termo aqui servidores, mas assim, agentes públicos de diversas instituições, diversos âmbitos, onde a gente pode ter aí pessoas trabalhando pelo bem coletivo. Então, eu vejo que esse é o maior ganho que vem de um projeto como esse, de um mestrado profissional. Bom, falando em mestrado, né, no Profiap, o que você diria, né, o que a gestão pública local em específico pode ganhar ao se aproximar mais dos projetos, né, desenvolvidos pelos mestrados do Profiap, né, fazer essa junção entre a gestão pública e o Profiap? Primeiro, tem tudo a ver com o nosso tema aqui, inovação. Para a gente inovar, a gente precisa até desmistificar a inovação de que precisa ser algo tecnológico, complexo, disruptivo, mas no setor público a gente precisa olhar também para a inovação do ponto de vista da inovação social, de mudanças em processos, simplificação de estruturas organizacionais, novas formas de enxergar como se pode fazer as coisas, de se executar as atividades, o atendimento ao cidadão. Então, o primeiro ganho é esse, é o ganho de ter ali um representante ativo do município, da instituição pública, interagindo com diversos campos do conhecimento da administração pública e pensando em formas de inovar. E o mais interessante, que é sempre válido a gente trazer, assim, eu vejo que nesse ponto o Profiap, ele é muito vantajoso também para os municípios, porque o projeto final, ele é um projeto de aplicação. Então, no mínimo, uma
solução aplicada vai sair dali com um potencial, como foi o caso do Inovalto, mesmo que leve tempo, mas a gente acaba colhendo os frutos dessa inovação ao longo do tempo. Então, eu vejo que esse despertar para a busca de soluções, aprender o método, como é que a gente aprende a construir uma solução para um problema. Esse agente, ele sai dali, ele sai do Profiap com essa capacidade. Então, ele pode multiplicar essa competência com outros servidores. E isso é extremamente benéfico também. É um tema que eu abordo bastante também, que é o tema da cultura organizacional. Se você tem uma pessoa que participa de uma capacitação como essa, e ela volta para a sua instituição, ela vai fazer aquele efeito ali positivo de contaminar os outros na busca pelo conhecimento aplicado, na busca pelas novas formas de pensar soluções, e isso vai tendo um efeito, o famoso efeito em cascata, criando um círculo virtuoso, que mais pessoas queiram também se capacitar e buscar soluções para problemas. Então, esses 3 ganhos. O ganho da inovação, que pode ser uma inovação social, o ganho dessa troca entre grupos e entre profissionais, e o terceiro, que é esse ganho do que a gente pode chamar aí da excelência, que pode ser multiplicada, né? Essa excelência que pode se alastrar positivamente pela cultura da organização, e cada vez mais outras pessoas vão querer buscar essa excelência para os seus órgãos públicos. Interessante, Raquel. E vou aproveitar novamente algumas pequenas falas que você teve sobre cultura, inovação e Profiap para te fazer a seguinte pergunta, com enfoque, né, do projeto que estamos comentando. Uhum. Para você, quais foram os principais desafios de pesquisa, né, de pesquisar inovação em um município pequeno, como o de Rio Paranaíba, onde a cultura organizacional tende a ser mais tradicional e hierárquica. Exato. Desculpa. Bom, é interessante isso, que eu vim justamente pensando sobre essa pergunta, assim, nos ajustes finais aqui, eu fiquei refletindo sobre isso, porque, por incrível que pareça, a inovação definitivamente não é um tema novo. Eu não acredito que falar em inovação seja algo novo. E também não estou dizendo que inovação está velha, fora de moda, mas, em linhas gerais, todo mundo sempre fala em inovação. O que vem acontecendo nos últimos anos é que a gente, de fato, tem percebido um boom de inovação, movido principalmente pela agilidade, pela digitalização, por uma série de novas tecnologias que estão surgindo de uma forma, que estão não surgindo, mas que estão sendo aplicadas de uma forma muito mais intensa, como, por exemplo, a IA, que se tornou uma tecnologia bastante acessível, e isso acaba despertando mais as pessoas para a importância da inovação. Só que isso a gente está falando de 2025. Quando a gente olha lá para 2016, 2017, quando a Aparecida estava fazendo esse trabalho, de fato, o tema de inovação, ele era um tema assim, sua empresa inova? Sim, o quê? O que vocês fazem aí para inovar? Então, assim, mesmo as empresas que, no caso, um dos desafios do interior, né, de uma cidade pequena, não termos a inovação como uma função dentro da organização. Ela está espalhada, ela está na cabeça de alguém, ela está na estratégia de sobrevivência daquela organização. Mas talvez ela não está no planejamento estratégico, ela não tem uma pessoa ali dentro que está focada em buscar inovações, ela não tem um departamento de P&D, então acaba sendo um assunto que está muito dissolvido, diluído entre várias coisas que as organizações fazem. E no caso da pesquisa da CIDA e da região do Alto Paranaíba, de Rio Paranaíba, nós estamos falando de muitas empresas de produção agrícola, e, curiosamente, empresas bastante inovadoras do ponto de vista da adoção de novas tecnologias. Então, muito abertas a essas novas tecnologias de produção.
Então, a gente percebia ali que eram empresas com muita vontade de inovar, com muita abertura para inovação, mas talvez, eu vou usar um termo aqui, não me lembro se está na dissertação, mas com pouca consciência da inovação. Por quê? Pelo que eu estou dizendo, hoje inovação é um tema que está mais difundido, mas naquela época não era. Era um tema que parecia mais distante do contexto das organizações, né, das organizações agrícolas. Então, eu entendo que esse foi um grande desafio. Vamos entrevistar as empresas que são inovadoras. Aí a gente busca o empresário, o executivo para entrevistar, ele mal sabe se ele de fato se encaixa ali naquele perfil que a gente está buscando, porque ele talvez não se vê como inovador, ele não vê que a empresa tem algo especial em relação à inovação. Então, eu vejo que foi um desafio grande no momento da coleta de dados. Entendi, professora. Bom, agora falando um pouco, né, de futuro, de inovação, eu queria que você contasse para a gente como o campus da UFV e o Profiap podem assumir o papel de liderar ou articular esse movimento inovador. Muito bom. Realmente, Marcelo, eu tenho percebido que nós amadurecemos muito. Não vou usar o termo evoluímos, eu vou dizer que nós amadurecemos. Inclusive, essa semana, nós recebemos no campus, o professor Renato Ruas, diretor do campus, me convidou para uma reunião com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico no Estado de Minas Gerais, o Bruno Araújo, e que veio conhecer o nosso campus, ele não tinha vindo pessoalmente ainda, e veio também conhecer as nossas iniciativas de pesquisa, de inovação, as pesquisas que contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado. E eu considero que ele ficou bastante bem impressionado positivamente com o que nós mostramos em termos de amadurecimento desse nosso ecossistema, inclusive a maturidade do ecossistema é um indicador que o Estado usa para avaliar os ecossistemas de inovação. Então, não estou falando aqui só da UFV, mas estou falando de todo o ambiente de inovação que envolve as empresas, o governo e as próprias instituições de ensino. E um dos pontos que eu comentei com o Bruno, que nós evoluímos, aí sim, falando em evolução, foi na institucionalização. Então, a UFV e o Profiap contribuem com essa institucionalização, uma vez que a gente tem um estatuto de parque tecnológico, a gente tem um espaço de coworking, que é uma estrutura importante. Nós temos um aumento da formalização de convênios entre empresas e universidade, nós temos convênios de cooperação internacional, nós temos uma série de iniciativas voltadas para a inovação, como hackathons, ideatons, inclusive uma dessas iniciativas, que a gente chama de iniciativas de ideação. Esse ano foi uma parceria com o Profiap, então os alunos do Profiap mapearam as chamadas dores do poder público de algumas instituições e criaram ideias de soluções escaláveis, ideias de soluções envolvendo a tecnologia para o poder público. Então, tudo isso contribui para que daqui para frente, cada vez mais, a gente possa caminhar junto, tocando essa hélice aí a muitas mãos, a muitas mentes e fazendo todo esse movimento acontecer de uma forma muito mais estratégica. Eu gosto muito desse termo, trabalhar com uma estratégia no sentido de termos uma visão de futuro, de que a inovação é e será cada vez mais um elemento importante para o desenvolvimento do Alto Paranaíba, e também a estratégia enquanto presente, intencionalidade. Ou seja, nós queremos chegar lá, que a inovação seja esse elemento importante do desenvolvimento econômico. Como é que a gente vai em busca disso? Como é que a gente caminha em busca disso? Então, são essas ações que já estão acontecendo, como a realização das atividades que eu citei aqui, as leis, as reuniões, os eventos que a gente tem feito. Tem um evento que esse ano aconteceu também, em parceria com o Profiap, foi muito legal, o Ousar Conexões para a Inovação, em que trouxemos pessoas da Universidade Federal de Viçosa, empreendedores, membros do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica,
para a gente promover essa troca de experiências e para que a gente possa ir difundindo a importância da inovação para as pessoas fazerem parte, sentirem que aquilo é para elas, sentirem que é possível sim inovar, é possível ter esses mecanismos que o poder público faz a sua parte, que a universidade faz a sua parte, que com isso a gente consiga ter acesso aos recursos de editais, que a gente consiga atrair empresas para se instalar em Rio Paranaíba. Isso gera desenvolvimento econômico, gera empregos qualificados, gera arrecadação para o município, ou seja, é realmente algo que tem um efeito cumulativo que vai sendo também, que vai beneficiando várias pessoas que estão no entorno. E isso, sem dúvida, quanto mais pessoas capacitadas envolvidas, melhor, né? E por isso o Profiap tem um papel tão importante também. Entendi, professora. Bom, conforme eu te falei quando fiz o convite, a ideia, né, desse bate-papo é mais uma troca rápida, né, para você falar um pouco da sua experiência e um pouco do projeto. Queria muito que a gente continuasse aqui, mas justamente por ter um tempo curto, a gente já vai chegando ao final. E para a gente finalizar, eu finalizo com 2 perguntas, falando, né, sobre inovação, enfim. Para a gente finalizar em grande estilo, eu queria que você falasse para você, né, com sua experiência como docente, já foi, né, professora do Profiap, e sua experiência em inovação, para os mestrandos do Profiap. Como transformar seus projetos em ações reais, né, que impactem a comunidade? E, por fim, qual mensagem a senhora deixaria para quem acredita que municípios pequenos não têm potencial de inovar? Olha, primeiro, a mensagem para os estudantes é uma mensagem que eu ouvi como empreendedora também, porque eu sou uma grande entusiasta da inovação e do empreendedorismo, então eu entendo que talvez o empreendedor ele pode empreender sem inovar, mas o inovador que não empreende acaba perdendo um pouco do sentido de ter feito algo muito bom, interessante, o que não vai ser útil. Então, eu gosto sempre de pensar na inovação e no empreendedorismo juntos, inclusive o empreendedorismo no setor público, o intraempreendedorismo, isso é muito importante, essa capacidade de pegar, de fato, a inovação, e como a professora Adriana fala, né, a professora Adriana, que é a coordenadora do CENTEB, do Parque Tecnológico, do Tecnoparque em Viçosa. Inovação tem que tirar nota fiscal, ou seja, a gente precisa gerar, sim, desenvolvimento econômico, esse é um dos grandes, talvez um dos pontos fracos da academia brasileira, de não transformar as pesquisas em inovações que possam ser aplicadas, que gerem negócios, que gerem empregos e que, de fato, se tornem desenvolvimento. Então, essa é a minha primeira mensagem para os mestrandos, que pensem a inovação, de fato, como algo que vai gerar desenvolvimento. Mas, além disso, eu quero trazer aqui também algo que foi um conselho que eu ouvi lá atrás, como empreendedora, como eu falei. Muitas vezes o empreendedorismo, ele nasce da dor ou do amor. E, por incrível que pareça, os empreendimentos que prosperam, os empreendimentos que de fato são inovadores e que trazem possibilidades talvez até disruptivas, são aqueles que nasceram de dor. Dor não no sentido de sofrimento, mas dor no sentido de algo não resolvido, de algo que está mal atendido, de algo que você está inconformado de que aquilo funcione dessa forma. Então, eu sugiro para os mestrandos que foquem muito na dor. O que te incomoda como agente público? O que você vê de ineficiência nesse setor? E mais do que isso, quando você olha para o seu cliente, que eu entendo que é o cidadão, se você tem o olhar centrado na pessoa, que é o beneficiário daquele produto que você vai desenvolver, onde é que dói nele? E aí sim, você vai buscar uma solução com foco em resolver aquela dor. E talvez não seja de primeira, talvez isso que é normal também para o processo de inovação, que algumas tentativas não sejam tão eficientes. Mas não desanime por isso, não é que você vai ter que fazer vários mestrados, mas talvez você vai
você vai ter que aperfeiçoar muito aquele seu modelo ao longo do tempo. Uma vez que você é agente público, você vai continuar tendo outras oportunidades dentro da mesma instituição. Então, inovação e empreendedorismo caminhando juntos, foco na dor, mesmo que essa dor seja uma dor que tem aí uma complexidade, né, muitas camadas que você não vai conseguir resolver tudo, mas tente resolver da melhor forma que for possível. Solução centrada nas pessoas que vão ser beneficiárias daquela tecnologia, e não desista, não desanime, busque aperfeiçoar, mesmo depois que o mestrado terminar, afasta um pouquinho, descansa, mas depois volta naquele projeto e busque formas de continuar trabalhando nele, porque é isso que vai levar a melhorias. E para a segunda pergunta, o que eu diria para quem acha que as cidades pequenas não podem ser inovadoras, eu sempre gosto de usar comparações que mostram que sim, é possível, e nós temos no Brasil uma comparação nacional, que é sempre uma referência para nós aqui em Rio Paranaíba, e temos uma comparação internacional, que eu também gosto de trazê-la como uma referência para nós. No Brasil, nós temos aqui no estado de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade considerada pequena, se não me engano, em torno de 50 mil habitantes, mesmo assim, mais que o dobro de Rio Paranaíba, mas uma cidade que começou a inovar muito pequena e se tornou um polo de eletrônica extremamente importante para o país e para o exterior. E Santa Rita do Sapucaí hoje faz parte do chamado SRI, que é o Sistema Regional de Inovação do Sul de Minas, que por si só é também uma inovação, é super recente esse decreto que instituiu os SRIs no estado de Minas Gerais, é de novembro, é do dia 11 de novembro desse ano, né, que a gente está gravando aqui, dezembro de 2025. Então, se a cidade, ela tem um foco, um direcionamento estratégico para a inovação, se ela está inserida num ecossistema com outras cidades que também têm esse direcionamento, é plenamente possível e viável que a inovação aconteça, como aconteceu em Santa Rita do Sapucaí, como tem acontecido no sul de Minas ali, com a interligação entre Lavras, Varginha, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas. Então, aqui no Alto Paranaíba, nós temos Rio Paranaíba, já estamos trabalhando no Inovalto com Carmo do Paranaíba e São Gotardo, a nossa ideia é ampliar pelo menos para mais uma cidade, temos o Patos Vale, que é o ecossistema de Patos de Minas, que já estamos juntos, então isso se torna viável. A lógica de reunir mais de uma cidade, mesmo que sejam pequenas, para fortalecer esse ecossistema. E, em termos internacionais, nós temos Israel, que é um estado super pequeno, que é uma grande referência de ecossistema de inovação. Portugal, que é um país extremamente pequeno também, que é uma grande referência de inovação. Então, definitivamente, se a gente compara, né, os índices do Brasil com esses outros países, o Brasil tem muito a aprender com os países pequenos que estão se tornando grandes referências em inovação. Então, eu tenho, assim, muita tranquilidade, muita paciência para dizer que se de fato Rio Paranaíba, juntando essa hélice tríplice, quádrupla, hoje se fala em hélice até sextupla, envolvendo outros agentes, não só o poder público, a universidade e as empresas, mas também a comunidade, a cultura, diversos elementos, se a gente tiver paciência, mas também estratégia, intencionalidade, visão de futuro, com certeza nós temos tudo para transformar também Rio Paranaíba em um polo muito importante de inovação para o Brasil e para o mundo. Com toda certeza, professora. Bom, muito obrigado. Em nome de toda a Rede Profiap, eu faço esse agradecimento. Você sempre trazendo reflexões muito marcantes, né, e importantes. Então, para a gente é uma honra ter tido você hoje como nossa convidada aqui, trazendo toda a sua experiência, toda a sua bagagem, né, quando a gente fala em inovação. E, enfim, novamente, fica aqui nossos agradecimentos. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço muito pela oportunidade, espero poder contribuir, estou sempre à disposição para que a gente possa tratar desse assunto e de outros assuntos também de interesse do Profiap. Pode ter certeza que contribuem muito para o nosso projeto. Dito isso,
eu já deixo avisado que a gente já tem uma próxima live marcada com uma ex-aluna do mestrado, a Ludmila Oliveira, que vai trazer, ela também é servidora, né, do UFV, então ela vai trazer um pouquinho aí, vai falar um pouquinho, né, de todas as suas experiências e do seu projeto, do seu PTT. Dito isso, muito obrigado a todos, em especial a professora, e um até logo. Tchau, tchau. Até, brigadão, um abraço, Marcelo, tchau, tchau.